Olá, amigos, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Esse ano começou com bastante agitação, tem possibilidade de greve geral na Petrobras, talvez no Brasil inteiro, devido aos problemas com a privatização. E temos um problema imenso que nos faz perder o sono cada dia que passa sem uma solução adequada e que precisamos resolver e só iremos resolver quando recorrermos à justiça para cobrar da Petrobras o que a Petrobras deve a Petros. E o pior, não somos nós que devemos recorrer à justiça para que a Petrobras pague o que deve a Petros. É a Petros que tem que recorrer na justiça para que pague o que ela deve a Petros. E complica bastante porque nem todas as ações nós podemos recorrer. Algumas sim, outras não. O fato é que, independentemente de podermos recorrer ou não, somos obrigados, por assim dizer, a pagar o que a Petros nos cobra, porque existe uma determinação da Previc que assim o exige. Ou seja, se um plano de pensão privado, como é o nosso caso, e de benefício definido também, como é o nosso caso, apresentando déficit, esse déficit tem que ser cobrado aos participantes e à patrocinadora. E, conforme consta do regulamento, 50% para cada um. Então, a Petros não está fazendo nada mais, nada menos do que observando o que manda a lei. Se você acompanha nossos vídeos, acompanha o canal, você sabe que não defendemos o direito da Petros nos cobrar. Dizemos e reafirmamos, como acabei de afirmar, que a Petros tem a obrigação de nos cobrar porque o estatuto que define, a lei que define como funciona um plano de benefício definido, o que consta das leis e portarias e circulares da Previc, é que se houver um déficit, esse déficit tem que ser cobrado a participantes assistidos e também a patrocinadoras. É isso que a Petros está fazendo, queiramos, discordemos ou não dessa premissa, essa premissa é uma premissa verdadeira. A verdade consiste na obrigação da Petros ter que cobrar o déficit. E eu estou fazendo questão de esclarecer e vou daqui a pouco fazer uma brincadeira com vocês que é muito séria, que é o seguinte: vocês devem lembrar que tem dois vídeos onde eu respondi a uma publicação de uma entidade lá de Salvador, da Bahia, de nome NCP, Núcleo da Cidadania Petroleira. Como não é assinado, então eu não posso me referir a ninguém a não ser a entidade. E essa entidade que, em uma ocasião, um representante dessa entidade me ofendeu duramente, desta vez o fez com a maior educação. Postou em muitos sites, em vários grupos de WhatsApp, uma imensa resposta aos vídeos que nós, e quando eu digo nós, digo eu e mais um colega petroleiro, que tem conhecimento profundo dessas questões da Petros, não sou eu tenho, digamos assim, alguma intimidade com essas coisas e sempre pergunto aos universitários. Mas a resposta do NCP, Núcleo de Cidadania Petroleira, lá de Salvador, que foi encaminhado ontem em diversos grupos, traz um conjunto de
né, que eu diria, de termos que não são comuns a gente usar e ouvir e saber do que se trata. Porque são termos, às vezes, e na maioria das vezes, usados por advogados. Eu acho até que quem respondeu foi um advogado. E pela forma como está colocado, parece ser um colega nosso, advogado, ex-advogado, que não exercia advocacia na Petrobras e que mora lá em São Paulo, na cidade de Campinas. Pode ser apenas uma suposição pelo formato de resposta, mas é importante que daqui para frente, quando eu for ler, a gente tenha plena consciência do que significa cada uma das palavras, cada um dos termos, porque senão nós vamos voar. E tudo o que precisamos é não voar a não ser em pensamentos. Um dos adjetivos utilizados é fútil. Significa irrelevante, sem importância, sem utilidade, insignificante, que não se aprofunda nos assuntos, não pensa sobre o que diz, alguma coisa que é superficial. É é uma questão que vai depender do contexto como ela é utilizada para ser melhor entendida. Então é fútil. Uma outra palavra pesadíssima é escorreito. Naturalmente, vocês poucas vezes ouviram ou leram alguém mencionar essa palavra que não seja em termos jurídicos. E o que significa escorreito? Que tem bom aspecto, aprumado, sem defeito, bem apessoado, de boa aparência, apurado, correto, uma linguagem escorreita, ou seja, uma linguagem correta. Nós podemos usar uma linguagem correta em vez de escorreita, que todo mundo vai entender. Esse palavreado juridiquês nos complica a vida sempre que tentamos, olhamos uma peça de uma ação, alguma coisa que venha de algum juiz. Assim como também perquerir. O que significa perquerir, Ângelo? Fazer ou desenvolver uma investigação minuciosa, interrogar ou indagar de maneira meticulosa, pesquisar. E ao invés de perquerir, nós poderíamos utilizar investigar, indagar, interrogar, que é muito mais fácil, né? Mas nas peças que os advogados elaboram, eles usam esse formato. Não é nem para gostar e nem para não gostar, são palavras que eles utilizam. Assim como uma outra, exurge, é isso mesmo, E-X-S-U-R-G-E, exurge. Exurge vem do verbo exurgir, estamos falando grego. O mesmo que ergue, aparece, levanta, ergue-se, coloca-se numa posição vertical. Então, exurge significa a mesma coisa que erguer, aparecer, levantar, colocar numa posição vertical. Uma outra palavra também muito utilizada por advogados, juridiquês, é de plano. O que significa de plano? Naturalmente vai depender do contexto. De plano significa algo que não apresenta obstáculos, empecilhos, dificuldades. Fazia, por exemplo, né? Fazia seu trabalho de plano, ou seja, sem problema algum, de maneira imediata. Quando a gente entrega uma mensagem não, delega um trabalho para alguém, a pessoa faz imediatamente, a pessoa faz imediatamente. Se você quiser faz de plano, também pode dizer. Mas complica a nossa vida entender o que é de plano. É linguagem juridiquês. Agora vem mais uma terrível. Desditosa, o mesmo que desgraçada, desafortunada, desventurada, inditosa, infausta, infortunada. Entendeu? Então vamos lá. Desgraçada, todo mundo sabe. Desafortunada, sem sorte, azarada.
Desaventurada, também, uma pessoa azarada. Inditosa também complica um pouco nossa vida. Infausta, um pouquinho mais. Infortunada, muito menos. Mas desgraçada, desafortunada, desaventurada, com certeza nós entendemos melhor do que desditosa, né? Então vamos lá, não se esqueçam, vocês ouvirão esses termos, por favor, concentrem-se, porque agora tratar do assunto pede também é cultura. Então vamos lá. Nefasto. O que significa nefasto? Isso aí é mais fácil, né? De teor ruim, de péssimo auguro, que ocasiona ou denota sensações ou ideias fúnebres, pensamentos sobre a morte, sobre luto. O cemitério é um lugar nefasto, ou seja, um lugar de morte. Mas também o nefasto também pode ser entendido de forma diferente. Aqui o dicionário não foi muito feliz, mas pode ser entendido também como desenvolver prejuízos, circunstância ou acontecimento desfavorável, prejudicial. A ideia nefasta trazida pela inveja, que nos dá prejuízo. Então, nefasto é algo desfavorável, algo que é feito por inveja, algo que traz prejuízo, que é desfavorável ao nosso querer. E em qualquer situação. O problema é que quando se lê um texto jurídico e aparecem esses termos, nós literalmente voamos. E não é para menos, porque nós não somos advogados. Postulados, esse já é mais minha praia, entenderia com mais facilidade, mas vamos lá. Quem é engenheiro, quem é matemático, quem é professor, quem passou pelo ginásio, pelo científico, pelo acadêmico, pela academia, faculdade, sabe o que é um postulado. O mesmo que premissas, axiomas, máximas, princípios ou fatos não demonstrados que se admitem como verdadeiros, né? Ponto a partir do qual se dá início a um raciocínio, uma premissa. Uma premissa, por exemplo, a gente pode dizer assim, olha, por definição, é uma premissa, né? Por definição, alguma coisa que nós entendemos que seja quadrado, nós chamamos de quadrado. Alguém poderia chamar de treques, por exemplo. Seria o formato do quadrado. Então, é uma premissa que se coloca para desenvolver um raciocínio, né? É um postulado, é uma forma mais elegante de dizer que algo é admitido sem discussão ou objeção para provocar um entendimento sobre alguma coisa que se deseja concluir, mas que depois as evidências, né, hão de ser de comprovar aquilo que se deseja. Caso contrário, nada feito, né? Mas postulado é isso, é um princípio ou algo ou fato não demonstrado que se admite como verdadeiro. Então, se alguém falar em postulado para você, você entenda que alguma coisa que não tem uma evidência que comprova aquilo que o colega, a pessoa está dizendo, né? E não é disso que certamente nós queremos falar. Quando aqui, e é importante agora que nós vamos sair dessas brincadeiras, defendemos alguma coisa, às vezes a defendemos não porque ela seja a melhor coisa do mundo, seja correto ser cobrado da gente, ou que seja algo que nós efetivamente devemos. E me refiro, nesse caso, ao débito que se tornou um déficit, ou um déficit que se tornou um débito, isso sim é verdadeiro, e que nos é cobrado pela Petros. Entendendo que a Petros é obrigada a cobrar por questões legais, nós vamos fazer outros raciocínios. Se a Petros é obrigada a cobrar, nós podemos recorrer, como já recorremos, e poderemos ganhar ou não. Muitos de nós, inclusive eu, tivemos liminares favoráveis a não pagar o PED 2015.
Aí surgiu um outro PED, o de 2018. E aí, ao longo dos últimos 2 anos, um conjunto de colegas, da qual eu faço parte, colegas que são do Conselho de Administração da Petrobras, da Petros, eleitos por nós mesmos, todos nós que participamos da Petros, e outros também advogados, atuários, gente que conhece do assunto, tinha elaborado alguma coisa que você conheceu como proposta alternativa, que mais ou menos era igual à proposta que a Petros fez. Sendo que a proposta alternativa era de era uma proposta que cada um de nós deveria ou não aceitar. Então, nesse aspecto, se tivesse, digamos assim, sido aceito pela Petros e pela Petrobras, poderíamos ter a condicionante de aceitar ou não a proposta que aquele grupo, o GT formal, mais o Fórum em Defesa da Petros, haviam colocado para a Petrobras. Aí houve mudanças na diretoria da Petros. Por alguns meses, colegas nossos da Petros foram diretores e presidentes da Petros, interinos, e posteriormente, 3 meses atrás, se eu não me engano, né, o Bruno Dias foi contratado ao mercado para ser o presidente da Petros. Assim que ele chegou, ele conhecia já o problema, porque ele estava como presidente da FAPES, a mesma entidade igual à Petros para os empregados do BNDES, e eles tinham um problema semelhante ao nosso. E lá ele utilizou a mesma prerrogativa que ele está tentando utilizar no nosso caso. É importante dizer que eu não posso usar a CNPC 30 em qualquer plano. Tem que ser um plano fechado, antes de mais nada, o da Petro Zé, e aí então eu posso utilizar a CNPC 30. E tem que cobrar todo o déficit, eu não posso cobrar parte desse déficit, como alguns colegas insistem em afirmar. Então, a CNPC 30 é possível ser utilizada no nosso caso, sim, porque o nosso plano é fechado e porque todo o débito será cobrado. Com a vinda do Bruno Dias, surgiu a contraproposta da Petros. O que é a contraproposta da Petros? É uma forma diferente de pagar o débito 2015 e 2018, que a Petros, por força de lei, é obrigada a cobrar da gente. Muito bem, a gente pode se recusar em pagar? Pode. E se quisermos, poderemos recorrer individualmente ou em grupo. Muita gente diz, olha, mas agora com os sindicatos tendo assinado esse termo de compromisso, como é que fica? Os sindicatos não poderão recorrer da implementação? Sim, não poderão recorrer os sindicatos, mas as associações não estão assinando nada e poderemos recorrer por intermédio delas. Poderemos também recorrer por intermédio de grupos. Né? E aqui eu já aproveito e vou respondendo algumas perguntas para o Núcleo de Cidadania Petroleira. Quando se diz que os sindicatos não têm autonomia para decidir e assinar nada em relação ao Plano Petros, que é um instrumento particular da esfera civil, que não é na área trabalhista, é claro que é verdade. E eles não estão assinando nada pela gente, eles estão se comprometendo em não recorrer na justiça. E é um contrassenso. Alguém que diz que o sindicato não pode e não nos representa, também dizer que, em função disso, os sindicatos não poderiam recorrer por nós. Ora, se eu afirmo que o sindicato não me representa, como é que eu posso, em seguida, dizer que o sindicato, agora tendo assinado esse termo de compromisso, ele não pode mais recorrer? Ou ele me representa, ou ele não me representa. Simples assim.
eu acho que ele me representa, porque, infelizmente, embora reconhecendo que o nosso contrato com a Petros não é trabalhista, é de caráter privado, de uma entidade privada para com uma outra pessoa privada, nesse assunto, lá nas regras dos sindicatos, existe essa premissa de representar-nos também enquanto aposentados. Então, a história é longa e a história se escreve em diversos capítulos. Já está longo demais, vamos passar para um outro vídeo para que não fique extremamente longo e assim poderemos continuar a tratar desse assunto. Eu recomendo que você veja os vídeos por inteiro e compartilhe com os demais colegas. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e faça seus comentários com a máxima educação, como eu também responderei também com a máxima educação, assim como fez o NCP, que com dignidade e com educação respondeu, rebateu as nossas alegações e nós agora estamos aqui também fazendo, em respeito aos colegas que vão receber esse material da NPC ou já receberam, também contrapor o que nós entendemos esteja correto. Então vamos lá. Te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.